Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, temos meditado sobre o tabernáculo, o templo móvel que o Senhor ordenou que se construísse para que ele pudesse habitar no meio dos filhos de Israel e peregrinar com eles até Canaã. Já temos falado sobre alguns móveis, a arca e o propiciatório. E hoje eu quero ler com os irmãos o que está escrito apenas do verso 23 até o verso 30, ou até o verso 40, melhor dizendo, que trata de mais dois móveis que nós veremos hoje, a mesa e o candelabro. Eu quero ler, na verdade, nós vamos ler até do 1 ao 9, depois do 23 ao 40. Para nós pegarmos o contexto. Êxodo 25, o texto principal é de 23 a 40, mas nós leremos do 1 ao 9, depois do 23 ao 40. Assim está escrito. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua hastea, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sob 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração e dos meus irmãos sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Por Cristo Jesus oramos. Amém.
Meus irmãos, nós temos visto como Deus ordenou a construção do tabernáculo e como ele aponta para a própria glória de Deus. Nós vimos que o Senhor começa descrevendo a mobília do tabernáculo. É interessante isso. Antes de falar da sua casa, Deus começa com a mobília. Normalmente a gente começa pensando na construção da casa, mas Deus quer chamar a atenção para o que o tabernáculo representa para Israel e ao chamar a atenção para os objetos dentro que apontam para Deus, para a sua glória, para a sua aliança, Deus quer que Israel entenda a vida em plenitude que Israel tem estando vivendo na presença de Deus. Esta mensagem eu intitulo A Vida na Presença de Deus. A vida na presença de Deus, vamos entender por quê. Quando o Senhor, então, ordena o tabernáculo, a primeira orientação que ele dá é que o povo traga ofertas. E eu queria chamar rapidamente a sua atenção para essas ofertas, porque ele começa com ouro e ele termina com pedras de ônix. E isso não é aleatório, isso não é casual, como nós ainda veremos em algumas descrições. Porque se você abrir a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus faz o jardim do Éden, você verificará que há uma menção também do ouro, sobre o ouro, no capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 9, do solo o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. E também lá se encontram o bidélio e a pedra de ônix. Tanto o ouro como o ônix, grave isso daí, eles são mencionados e eles são estão entre os materiais mencionados aqui no tabernáculo. E nós vimos como o Senhor Deus começa descrevendo o principal utensílio, o principal móvel, que era a Arca da Aliança, onde estavam as 2 pedras do testemunho, as pedras da lei. Nós falamos na ocasião que a arca ela era uma representação do trono de Deus, por isso sobre ela havia uma tampa onde havia querubins esculpidos em ouro puro que olhavam para a arca, cujas asas eram estendidas uns para os outros. Vimos que os querubins são guardiães da presença de Deus, eles são guardiães da santidade majestosa de Deus, e vimos que aquele propiciatório era sobre ele que o sumo sacerdote, uma vez por ano, aspergia o sangue no dia da expiação, e o propiciatório, ele era o lugar da misericórdia, o lugar onde o sangue derramado cobria a lei quebrada, a lei transgredida, de modo que o trono de Deus, o trono alto e sublime, o trono da majestade, se torna o trono da misericórdia. Então nós vimos que o tabernáculo, que a arca apontava para o trono de Deus. Agora o que nós vemos aqui é exatamente são dois móveis. Lembremos-nos que Deus está descrevendo de dentro para fora, do lugar mais santo, onde ficaria a arca. Agora ele passa a descrever os móveis que ficam no santo lugar. O tabernáculo tinha 2 partes, 2 compartimentos, um chamado Santo Lugar, ou Santuário, e o segundo chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote adentrava depois de atravessar um grosso véu. Nós devemos lembrar, então, quando o Senhor recua, ele agora ordena que Moisés faça os móveis, ele mostra para Moisés os móveis da casa, daquele lugar chamado santuário, onde só os sacerdotes adentravam, e havia ali 3 móveis, ou 3 utensílios, dos quais nós vamos apenas abordar 2. A mesa dos pães da proposição e o candelabro. Havia ainda o altar de incenso, mas ele só vai descrever mais para frente, ali no capítulo 27. Na verdade, no capítulo 30. Mas eu quero
hoje olhar com vocês para esses dois utensílios e o que eles significam. E duas perguntas devem ser feitas a fim de se evitar aplicações alegóricas e mirabolantes aos objetos do tabernáculo, bem como muitas interpretações diferentes para o mesmo objeto. O que significavam, de fato, o tabernáculo, os seus utensílios e ritos para Israel? Como eles se aplicam na nova aliança? Como se aplicam os princípios subjacentes aos ritos da velha aliança? Nós devemos considerar, meus irmãos, o contexto cultural e literário. Primeiro, o contexto cultural da aliança mosaica. E também o contexto literário, porque quando Moisés descreve aqui os objetos, ele descreve usando palavras e uma descrição e uma, que a gente chama de uma imagética, um conjunto de imagens que nos remete por toda a Escritura, tanto para trás como para frente, como nós veremos. E nós devemos, então, perguntar como é que era o contexto cultural. A aliança mosaica, nós já vimos isso em outras ocasiões, ela foi estabelecida nos mesmos moldes dos antigos tratados hititas, ou heteus, de vassalagem. O que era o contrato de vassalagem? Tim Chester comenta: o rei poderoso, suzerano, chamado suzerano, fazia um tratado com uma nação sujeita a ele, que seria o vassalo, e oferecia proteção em troca de lealdade. 2 cópias do tratado da aliança eram preparadas e depositadas no templo dos seus deuses. 2 cópias, então, do tratado entre Deus e Israel, portanto, são gravadas em 2 tábuas de pedra. Mas, uma vez que Deus e Israel, eles vão compartilhar do mesmo tabernáculo, as 2 cópias são depositadas na arca. Aqui há uma diferença. Quando nos tratados hititas se faziam as cópias da lei, essas cópias elas eram guardadas no templo. Não havia uma ligação real entre o povo e o Deus a quem ele adorava de um modo pessoal. Havia sacerdotes, mas eles eram de uma casta superior. Mas no caso de Israel, os sacerdotes, eles representavam Israel. Era como se Israel, pelo mediador, adentrasse a presença de Deus. E as tábuas ficavam ambas as cópias no mesmo lugar, porque Israel e Deus compartilham o mesmo tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo aponta para Deus e sua glória, mas também aponta para Israel, porque Israel está unido a Deus por uma união, por uma relação de aliança. Então, a colocação das tábuas da aliança no tabernáculo indicava que Deus era rei sobre Israel e Israel era seu vassalo, e tanto Deus como o povo reconheciam esse fato. Então, o Senhor Deus ordena que, além da arca da aliança, eles fizessem uma mesa e um candelabro. Então, dentro do primeiro compartimento, você tem a mesa, o candelabro e o altar de incenso, mas vamos ver apenas da mesa e do candelabro. Olha como ele chama. Ele ordena que se faça a mesa de madeira de acácia, que ela tivesse o comprimento de mais ou menos 1 metro, a largura de meio metro e a altura de 75 centímetros. Estou fazendo um cálculo bem por alto aqui. De ouro puro, ela deveria ser recoberta com uma lâmina de ouro sobre a madeira, e ela tinha uma bordadura ao redor, e ele diz até a largura dessa bordadura ao redor, e ela deveria ter também argolas de ouro, porque não podia ser tocada, e haveria varais para carregá-la. Eles eram enfiados nas argolas em cima e embaixo, na borda e nos pés. E, além disso, você tem pratos, recipientes, galhetas, que são espécies de taças ou de vasilhas, onde se colocavam o vinho, o incenso, eram chamados de libações, que eram ofertas derramadas, tudo isso de ouro puro. E no verso 30 eu quero chamar a sua atenção que ele diz: porais sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Ele usa esse termo, os pães da proposição. Esses pães, meus irmãos, eles eram em número de 12, segundo o número das tribos de Israel. Você pode abrir em Êxodo 37, de 10 a 16, quando
Moisés está fazendo, e é repetido. É interessante que a descrição dos móveis ela é repetida depois, mais à frente, agora mostrando como Moisés executou, não é? Mas se você olhar, a palavra de Deus diz que ele fez a mesa dos pães, colocou uma bordadura em redor, fez os varais, tudo isso que ele colocou para colocar os pães da proposição. E a palavra de Deus, ela mostra que havia ali 12 pães, os pães da presença. Quero que você abra também em Levítico 24, no versículo 5 a 8. Ele vai descrever os pães. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua, e serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, ali naquele compartimento, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então, os pães eles eram trocados a cada sábado, e quando eram trocados, Arão e os seus filhos comeriam na presença do Senhor, representando Israel. Por isso eles são chamados pães da proposição. Na verdade, literalmente, pães da face, ou pães da presença. É assim que está no texto hebraico. Pães da face ou pães da presença. Por quê? Porque os sacerdotes, representando Israel, comiam esses pães na presença do Senhor. E esses pães estavam sempre na sua presença. E eles eram em número de 12, obviamente, porque eles representavam as tribos de Israel. E os pães eram fruto da oferta de Israel, e eles expressavam a gratidão de Israel, reconhecendo que o seu sustento vinha do Senhor Deus, e consagrando a eles os frutos do seu trabalho. Eles eram então comidos pelos sacerdotes e levitas, representando o povo chamado à comunhão na mesa do Senhor. Então, o que nós temos aqui, o que é ensinado? Lembre que nós estamos vendo que os móveis no santuário, eles mostram como é a natureza da vida na presença do Senhor. Lembre, nós estamos tratando de dentro para fora. Nós poderíamos fazer um estudo temático pensando primeiro no acesso à presença de Deus, mas nós vamos tratar desse acesso mais à frente, quando o Senhor Deus descrever o altar dos holocaustos e a bacia de lavar. Mas nós já estamos olhando, Deus quer que o seu povo, antes de tudo, olhe as bênçãos que o povo vai ter na sua presença, o que o povo deve desejar. Então, primeiro o povo tinha que entender, nós estamos diante do trono de Deus, do trono alto e sublime, que se torna para nós o trono da misericórdia, por meio do sangue que é derramado, e cobre o propiciatório, e cobre a tampa, e se torna o nosso propiciatório. É o sangue que pacifica a ira de Deus. Nós, quando estamos diante de Deus, estamos diante do seu trono. Mas agora, o Senhor quer descrever a vida na sua presença, e quando Ele fala da mesa, nós podemos extrair daqui pelo menos 2 princípios para o próprio Israel. Primeiro, a mesa, ela enfatiza a provisão de Deus para Israel. Os pães, você lembra que o pão, em praticamente toda a cultura, né, quase toda a cultura, o pão é o símbolo maior da comida, do alimento, do sustento, da provisão. Então, comer pão é um sinônimo de simplesmente comer. Então, a mesa dos pães, ela lembrava para Israel que da parte de Deus sempre havia provisão. Israel pode viver na dependência do sustento de Deus. Deus é o Criador, é o Senhor da aliança. Ele prometeu não só redimir, mas cuidar do seu povo. Deus é a fonte da vida que lhes dava o seu pão diário.
como o maná no deserto. Lembremos-nos que durante a peregrinação, o material para eles fazerem esses pães da proposição era o maná. Eles não plantavam, eles estão ainda em peregrinação, eles saíram em peregrinação. Então, era o maná, era algo dado pelo Senhor, não era algo produzido nem pelas mãos deles. Mas, obviamente, quando eles chegassem na terra, eles iriam plantar, eles iriam colher. Mas, de qualquer maneira, aquilo tudo vinha do Senhor. Então, Deus é a fonte da vida eterna. E o que o Senhor lembra quando ele deu o maná e os pães lembravam desse sustento do Senhor, ele fala em Deuteronômio, capítulo 8, qual é o princípio ensinado por essa mesa dos pães da proposição. Em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3 está escrito: ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Essa é a passagem que o Senhor Jesus usa lá em Mateus capítulo 4, no versículo 4, quando Satanás o tenta a transformar pedras em pães. Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, Deus é a fonte da provisão. Na presença de Deus nós temos sustento, na presença de Deus nós temos provisão, na presença de Deus nós temos vida. Então, eles ofereciam para a mesa uma porção do que Deus de forma abundante dava a eles, e assim eles mostravam sua gratidão e adoravam o Senhor da aliança. Lembre como nós lemos em Levítico 27, que aquilo era oferecido ao Senhor, era algo que o Senhor havia dado, mas que era oferecido ao Senhor. Então, a mesa dos pães significa que a vida na presença de Deus é uma vida de abundante provisão. Nós podemos confiar no sustento de Deus, tanto no sustento material, como no sustento espiritual, porque nele nós temos todo o sustento que nós precisamos. Mas a mesa fala de outra verdade, de outra bênção na presença de Deus. A mesa também fala de comunhão. Nós temos não apenas provisão, mas nós temos comunhão. Você lembra que a mesa, os sacerdotes comiam na presença do Senhor? A mesa, em toda a cultura praticamente, até onde eu sei, mas em Israel e no Oriente em particular, em especial, chamar alguém para uma refeição era declarar comunhão com essa pessoa, era ter comunhão com essa pessoa. Então, na Escritura, a mesa vai destacar a íntima comunhão existente entre Deus e o seu povo. Na Escritura, a refeição compartilhada era um tempo de íntima comunhão entre as pessoas, e especialmente no contexto de aliança. É interessante que quando você vê grandes alianças feitas, elas normalmente terminam com comer pão. Você lembra quando Labão e Jacó se reconciliam lá em Gênesis por volta do capítulo 31, 32, depois de uma discussão, de uma DR ali entre genro e sogro, né? Você vai ver então, diz que eles ofereceram um sacrifício na montanha e comeram pão. Você lembra que aqui mesmo em Êxodo, quando o povo, depois de sacrificar, Moisés sobe e eles comem pão na presença de Deus. Você lembra que em Gênesis capítulo 18, o Senhor aparece a Abraão e Abraão lhe oferece um banquete. E é exatamente o que nós vimos: Moisés e os anciãos sobem a montanha para comerem pão. Então, essa refeição da aliança, ela comemora a relação entre Javé e Israel. Normalmente, num casamento é o que acontece, né? Depois dos noivos a jurarem aí a sua fidelidade um ao outro, se comprometerem um com o outro, o que é que você tem em seguida? Em geral, nem sempre, mas você tem um jantar, você tem um momento de comunhão. Então, essa refeição, esse ato de comer na presença de Deus, revelava que Israel era íntimo do Senhor,
que era conhecido e amado por ele, assim como os 12 pães eram uma oferta de alimentos para o Senhor, e que mais tarde seriam comidos pelos representantes sacerdotais. Então, a mesa era um lembrete perpétuo da comunhão íntima compartilhada com Deus e com o seu povo. Então, na presença de Deus eu tenho sustento, na presença de Deus eu tenho provisão, mas não é apenas sustento, eu tenho o prazer e a alegria da comunhão íntima com Deus. Irmãos, Deus é um Deus pessoal, Deus não é distante, Deus não é uma ideia, Deus não é uma filosofia, Ele é um ser pessoal e Ele quer se relacionar pessoalmente conosco, e é possível. Ainda que não o enxerguemos, ainda que não o contemplemos, é possível ter uma relação íntima com o Senhor e ter comunhão com o Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que esses elementos todos, eles são sombras de uma realidade que chega à igreja em Cristo. Lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. A lei é sombra. E para onde aponta a mesa? Para onde aponta essa expressão do tabernáculo? Obviamente nós sabemos. O pão da presença aponta para Jesus. Ele, quando faz uma comparação e um paralelo com o maná, em João capítulo 6, nos versículos 22 em diante, ele fala: eu sou o pão do céu. Não foi Moisés quem deu para vocês o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem dá. E lá em João capítulo 6, logo após a multiplicação dos pães, ele diz no verso 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele continua no versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele continua no verso 47, verso 53, melhor dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Foi por meio de Jesus que Deus nos deu vida, queridos. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o verdadeiro maná celestial. E todo aquele que come a sua carne e bebe o seu sangue, isto é, aquele que crê nele tem a vida eterna. E esse ato de alimentar-se de Cristo, ele é simbolizado na ceia do Senhor. Quando nós comemos o pão e nós bebemos o vinho, nós também somos chamados à mesa do Senhor, e para comermos de fato do seu corpo e o seu sangue simbolicamente. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando nós participamos desse pão, nós também nos tornamos um pão. Então, nós temos uma união, meus irmãos, tão íntima com Jesus Cristo, que quando nós nos unimos a Ele, quando nós participamos do único pão, nós também somos chamados de pão no Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus diz, verso 16 e 17, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo,
porque todos participamos do único pão. Veja aqui a união íntima, a união mística entre Cristo e a igreja. Aquele que se alimenta de Cristo, não mais os pães da proposição, não mais apenas os sacerdotes, mas todo o povo de Deus, na refeição da nova aliança, todos nós podemos ter essa parte na comunhão íntima com Deus Trino, e juntos como igreja, nós somos amados e conhecidos por Ele. Então, a mesa do Senhor, ela aponta para essa comunhão que nós temos e que hoje nós celebramos na ceia do Senhor, mas ela aponta também para a comunhão da ceia, a gloriosa ceia, meus irmãos, das bodas do Cordeiro, onde Cristo e sua igreja viverão em eterna comunhão. Lá em Apocalipse 19, nós temos um banquete também, um banquete que se segue ao casamento. Lembra que nós falamos que essa aliança é como um casamento? Nós vimos toda essa celebração nos capítulos anteriores. E agora Israel é chamado a comer na presença do Senhor. Do mesmo modo, em Apocalipse 19, de 6 a 9, está escrito: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Esta é a ceia de comunhão das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. A mesa dos pães da proposição aponta para a comunhão que hoje nós celebramos na ceia do Senhor, para Cristo, cuja carne, cujo sangue nós simbolicamente comemos e bebemos, mas ela aponta também para aquele dia, quando nós teremos o banquete messiânico. Essa é a mesa, meus irmãos, que Deus está preparando para aqueles que o amam e para aqueles que são amados por Ele. Nós nos alimentamos de Cristo pela fé, simbolizada na ceia, e nós antecipamos no dia do Senhor, aquele dia de comunhão. Então você tem provisão e você tem comunhão. Deus é o provedor do seu povo. Nós não vivemos só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é óbvio que os pães também lembram da palavra de Deus, das Escrituras, porque a palavra encarnada é revelada na palavra escrita. E quando o Senhor Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, de onde procedem as Escrituras, senão da boca de Deus? A palavra de Deus é o nosso alimento. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos participar dos sacramentos, nós precisamos buscar a presença de Deus por meio de Cristo e vivenciar essa comunhão com Deus. Em segundo lugar, então, nós temos o tabernáculo, ou castiçal. Você vai olhar aí que ele descreve o tabernáculo, que era de ouro puro, e esse tabernáculo ele tinha 6 hastes e no meio mais uma, e essas hastes tinham, observe como ele está, você tem provisão e comunhão na presença de Deus, e o tabernáculo, já posso adiantar, ele mostra que nós temos também luz e vida na presença de Deus. Nós temos aí uma peça de ouro puro que mais ou menos pesava cerca de 35 quilos de ouro puro. Nós já vimos que o ouro, meus irmãos, era um material que revestia todo objeto relacionado à presença imediata de Deus. E a função do tabernáculo, como diz aí, era alumiar o ambiente para que os sacerdotes ministrassem ali. As suas lâmpadas tinham que estar acesas continuamente, exceto quando os sacerdotes o limpavam e abasteciam, que acontecia normalmente 2 vezes por dia, de manhã e ao crepúsculo da tarde, ou quando os israelitas levantavam acampamento, ocasião em que se tinha que desarmar o tabernáculo. Agora, ele deveria ser continuamente abastecido com azeite.
E um ponto interessante aqui, eu falei para que nós lemos Gênesis ali, eu quero agora trazer de novo uma relação com Gênesis. Pela descrição aqui, observe que ele mostra que os cálices tinham formato de amêndoas, não é? Eles tinham formato de amêndoas. Esses cálices tinham um formato de... havia hastes, que tinha uma maçaneta e uma flor, em cada uma das 3 hastes de cada lado. O que nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, é que o tabernáculo ele tinha uma forma semelhante a uma árvore, possivelmente uma amendoeira. Observe que os cálices são em forma de amêndoa. A expressão traduzida por hastes, no verso 32, ela também pode ser traduzida por ramos. Ele tem ramos. Além disso, o objetivo ele é figurar, é evocar a ideia de uma figura viva. E essa figura do tabernáculo em forma de uma árvore, ela remete possivelmente à árvore da vida no Éden. Os estudiosos da cultura do Antigo Oriente Próximo, eles reconhecem que o tabernáculo ele parecia uma árvore. E, de fato, o seu desenho era típico das árvores estilizadas, retratadas na arte de então. A árvore significava, de um modo geral, vida, prosperidade. É exatamente isso, vida, prosperidade e produtividade. Portanto, para o povo de Deus, a menorá, como eles chamavam, a menorá, eles usavam, a palavra feminina no hebraico. A menorá, a palavra vem da palavra luz, da ideia de brilhar. Então, a menorá, ou o tabernáculo, ele simbolizava a vida e as bênçãos que Deus havia dado ao seu povo. No entanto, como acrescenta um comentarista chamado John Currid, o candelabro deveria também lembrar ao povo hebreu uma árvore em particular. Tanto o tabernáculo como o templo foram planejados e projetados para que os adoradores lembrassem o jardim no Éden como um santuário onde Adão era o sacerdote. No meio do jardim, do santuário, era a árvore da vida. A menorá era, portanto, um símbolo não somente da vida, mas da vida eterna para o verdadeiro povo de Deus. E o tabernáculo olha não apenas para trás, como eu falei, para a árvore da vida. Lembra? Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, e no meio do jardim a árvore da vida. Mas também o tabernáculo olhava para frente. Ele antecipa a árvore da vida que está nos novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 22. E naquele santuário edênico da Nova Jerusalém, o apóstolo João ele tem também uma visão do rio da água da vida. É só você olhar lá em Apocalipse 22, que flui do trono, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E quando você vai olhar na visão de Ezequiel também, você vai ver que um rio sai do altar. É exatamente essa a visão, do meio da praça, lá em Apocalipse 22, de uma e de outra margem do rio está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deus está fazendo o seu povo olhar para o Éden, para aquele descanso que se perdeu com a queda de Adão, para levá-los a ter saudade desse momento, mas também os projeta tipologicamente para o futuro. E o que isto tudo significa? O Senhor é a luz do seu povo. Este é o princípio. Vida e luz na presença de Deus, mas a luz é o próprio Senhor. O candelabro é um símbolo da presença do Senhor no santuário, como luz para o seu povo. E a figura da luz na Bíblia, ela está ligada à vida e à salvação. Lembra do Salmo 27? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E ao falar do verbo de Deus, de novo nós vemos Jesus aqui. Porque ao falar do verbo de Deus, como nós lemos lá
Na liturgia, João testemunha, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o próprio Cristo, em seu ministério terreno, em João 8,12, diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E quando Jesus falou isso, foi no momento em que havia um rito que envolvia lâmpadas ali no templo. E Jesus está dizendo: eu sou a menorá do mundo, eu sou o candelabro do mundo, eu sou a luz do mundo. E quando você abre em Apocalipse 21, 23, você vai ver que o candelabro também projeta os nossos olhos para aquele dia. Porque o que acontece lá, em Apocalipse 21, diz que eis o tabernáculo do Senhor com os homens. Diz que a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O tabernáculo aponta para Cristo, a luz do mundo, a nossa luz. E quando nós temos comunhão com Deus, nós temos luz, nós temos vida. Mas o tabernáculo também, ou o candelabro, aponta para o próprio povo de Deus, porque o povo de Deus é luz no Senhor. Por derivação, portanto, o tabernáculo, ele simbolizava o povo de Israel como luz para os gentios, à medida em que caminhava na luz do Senhor, para o testemunho que Israel deveria dar como povo de Deus, por meio da santidade e da proclamação das boas novas. Numa projeção tipológica, essa luz se manifestou, obviamente, de modo perfeito na pessoa de Cristo, Deus encarnado, pregando a boa nova. E, finalmente, ele manifesta-se na igreja como representante do Senhor. Não é o que o Senhor fala em Mateus 5, de 14 a 16, vós sois a luz do mundo. Claro que nós somos como a luz da lua, que reflete a luz do sol. Nós não temos luz própria. E lá em Efésios 5,8 diz: pois outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. E em Apocalipse 1, de 12 a 20, nós vemos a descrição das igrejas como candeeiros. Você percebe? O candelabro, por isso, deveria estar aceso e era enchido com azeite. E lá em Zacarias 4, de 1 a 6, há uma visão de uma oliveira, e ali o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Em Zacarias 4, de 1 a 6, está escrito: o anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo Espírito Santo, nós experimentamos a luz e a vida que flui de Cristo, do Cristo cujo sangue foi derramado. É por isso que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito. Então nós podemos resumir essas verdades ensinadas pelo candelabro nas seguintes declarações. De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, em João 8,12. Ou em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E ainda em Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Meus irmãos, eu quero concluir. Nós temos tudo o que precisamos em Cristo, quando vivemos na presença de Deus. E nós precisamos valorizar esse momento. Porque é nesse momento, no dia do Senhor, no momento de culto, quando nós adoramos a Deus, que nós experimentamos de um modo especial toda essa vida, essa provisão, essa comunhão, essa luz que vem do Senhor. E é com ela que nós temos o suprimento para viver uma vida que agrade a Deus. Mas nós precisamos cultivar essa vida na presença de Deus. Nós precisamos valorizá-la e colocá-la em primeiro lugar.
antes de todas as coisas, e nós certamente desfrutaremos. Você vive comunhão íntima com o Senhor? A Bíblia diz no Salmo 25:14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que o Senhor Deus nos motive, irmãos, a buscarmos a sua presença continuamente, sabendo que nele temos provisão, nele temos vida, nele temos luz, por meio de Cristo. Vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a contemplar com os olhos da fé a glória de Cristo nesse tabernáculo, olhando para o Éden, sabendo que quando nós adoramos, nós lembramos aquele momento de comunhão que Adão tinha na presença do Senhor, mas também nós olhamos para frente, para aquele dia, quando com os nossos próprios olhos nós veremos a Cristo, a lâmpada que nos alumiará e não precisaremos mais da luz do sol. Ó Deus, ajuda-nos a antecipar esse dia celebrando-o de todo o coração, fazendo isso com vigor, ó Deus, sobretudo nesse dia que é o dia do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.